Curso Redigir para Concursos. Nessa videoaula, nós iremos resolver a 7ª lista de exercícios de matemática. A primeira questão da lista diz o seguinte: em um estábulo há cabras e bodes. Quando 5 cabras são retiradas, ficam 2 bodes para cada cabra. Em seguida, 25 bodes são retirados, restando 3 cabras para cada bode. O número original de cabras e bodes era de... Como essa questão quer saber o número original de cabras e bodes, é necessário que nós saibamos quantas cabras existem e quantos bodes existem. Feito isso, nós somamos esses dois valores, tá certo? A gente tem duas informações na questão. Primeira informação, e a gente vai destacar, é que nós queremos saber a quantidade de cabras e a quantidade de bodes. E a informação da questão me diz que, quando 5 cabras são retiradas, ficam 2 bodes para cada cabra. Bom, se ficam 2 bodes para cada cabra, nesse formato aí, quer dizer que o número de bodes é o dobro do número de cabras. Tá certo? Então, por exemplo, quando tiver uma cabra, eu tenho 2 bodes. Quando tiver 2 cabras, eu tenho 4 bodes. Então, essa informação quer me dizer isso. Então, se eu tirei 5 cabras, como eu tinha C cabras, então vai ficar C menos 5. E a quantidade de bodes fica B, porque não foi retirado nenhum bode. Tá certo? Nós sabemos que o número de bodes é o dobro do número de cabras, porque a informação diz que ficam 2 bodes para cada cabra. Feito isso, a gente chega na seguinte equação: B igual ao dobro do número de cabras, só que o número de cabras é C menos 5, já que foram retiradas 5 cabras. Tá certo? Aplicando a propriedade distributiva, vai ficar B igual a 2C menos 10. Então, guarda essa equação. A segunda informação que a questão nos traz é que, em seguida, ou seja, logo após a retirada das 5 cabras, foram feitos o quê? Foram retirados 25 bodes, restando 3 cabras para cada bode. Ou seja, o número de cabras aí passa a ser o triplo do número de bodes. Se eu vou retirar 25 bodes, então vai ficar, ó, no lugar de B, vai ficar B menos 25. Jackson, não vai ficar só C, não? Vai continuar o C menos 5? Sim, porque ele disse que foi retirado 5 cabras e em seguida foram retirados 25 bodes. Tá certo? Ou seja, ele não repõe essas 5 cabras. Então, vai ter o mesmo formato, só que em vez de ter B bodes, vai ter B menos 25. Tá certo? Como ele disse que vai ficar 3 cabras para cada bode, então quer dizer que o número de cabras vai ser o triplo do número de bodes. Então vai ficar C menos 5 é igual ao triplo, que é 3 vezes o número de bodes, que por sua vez é B menos 25. Observa que eu tenho uma multiplicação do 3 com parênteses, e dentro do parênteses tem B menos 25. Então eu tenho que multiplicar esse 3 com B e o 3 com menos 25. Feito isso, vai ficar C menos 5 igual 3 vezes B é 3B, menos 3 vezes 25 é 75. Então vai ficar C menos 5 igual a 3B menos 75. Tá certo? Feito a manipulação aí, C menos 5 é igual a 3B menos 75. Isso implica dizer que C é igual. Se eu passar esse 5 que está negativo para o segundo membro, ele vai passar positivo. Então vai ficar C igual a 3B menos 75 mais 5. Menos 75 mais 5 é menos 70. Então a gente chega na seguinte conclusão, que C é igual a 3B menos 70. 3B menos 70. Então, se eu isolar, nós sabemos que anteriormente nós tínhamos B igual a 2C menos 10. Se nós substituirmos, em vez de B, a gente pode colocar 2C menos 10. Então, observa que aí no meio nós tínhamos C igual a 3 vezes B menos 70. Só que B é 2C menos 10. Então, nós tiramos esse B e colocamos 2C menos 10 entre parênteses, tá certo? Eu tenho multiplicação novamente em um parênteses, então a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vai ficar C igual a 3 vezes 2C, vai dar 6C. 3 vezes menos 10 vai dar menos 30. E aí eu repito mais 70. Então vai ficar da seguinte forma. Menos 30 menos 70 dá menos 100. Então isso quer dizer que C, se eu passar esse 6C positivo do segundo membro para o primeiro membro, vai passar negativo. Então menos 6C igual a menos 30 menos 70 dá menos 100. Nós temos essa equação, ok? O que é que a gente pode fazer? C menos 6C dá menos 5C, igual a menos 100. A gente pode multiplicar por menos 1 em ambos os membros, então ambos estavam negativos, então vai ficar ambos positivos. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, então 100 dividido por 5 dá 20. Isso quer dizer que existem 20 cabras.
nós precisamos encontrar agora a quantidade de bodes. Para isso, nós sabemos que B é igual ao dobro de C menos 10. Como C é 20, eu posso substituir. Então, vai ficar B igual a 2 vezes 20 menos 10. 2 vezes 20 é 40, e 40 menos 10 dá igual a 30. Então, B é igual a 30. Então, nós temos que a quantidade de cabras é 20, a quantidade de bodes é 30, ele quer saber essa soma, a quantidade de cabras mais a quantidade de bodes. Então, basta nós fazermos a soma 30 mais 20, ou 20 mais 30, que dá igual a 50. Então, a quantidade de animais aí de cabras e bodes é igual a 50. Dentre as alternativas, 50, letra E. Então, por isso que a primeira questão, o gabarito é a letra E, tá certo? Vamos aí para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: Felipe ajuda seu pai no negócio de sua família, a pizzaria Voglio La Pizza. Ele faz uma pizza em 240 segundos. Marca a opção que corresponde ao total de pizza que Felipe faz em 6 horas. Bom, primeira coisa que a questão nos traz é a seguinte afirmação: ele faz uma pizza em 240 segundos. Mas, Jackson, 240 segundos dá quantos minutos? Bom, como um minuto é 60 segundos, então basta pegar 240 e dividir por 60. 0 do 240 cancela com o 0 do 60, então vai ficar 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4, já que 4 vezes 6 é 24. Então isso quer dizer que 240 segundos corresponde a 4 minutos. Isso quer dizer que para ele fazer uma pizza, ele vai gastar 4 minutos. Bom, mas ele quer saber em 6 horas. Uma hora tem quantos minutos? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então 6 vezes 60 dá 360 minutos. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que transformar na mesma unidade de tempo. Ou tudo em minuto, ou tudo em segundos, ou tudo em hora. Nesse caso, eu transformei tudo para minuto. Nesse caso, se ele gasta 4 minutos para fazer uma pizza, 2 pizzas vai gastar 8 minutos, 3 pizzas vai gastar 12 minutos. Observe que isso é uma grandeza proporcional. E a gente só relaciona duas grandezas, a quantidade de pizza em relação à quantidade do tempo. Nesse caso, como eu relaciono duas grandezas, eu posso utilizar uma regra 3 simples. Então, feito isso, a gente tem a seguinte informação. Uma pizza ele vai gastar 4 minutos e a X pizza ele vai gastar 360 minutos. Aplicamos a ideia de multiplicarmos meio pelos extremos. Então, 4 vezes x é 4x, igual a 360 vezes 1, que dá 360. Então, 4x igual a 360. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. 360 dividido por 4 dá igual a 90. Isso quer dizer que em 6 horas, que corresponde a 360 minutos, ele vai fazer aí 90 pizzas. Nessa razão, que ele a cada 4 minutos faz uma pizza. Tá certo? Então, 90 pizza, letra D. Ok? Então, segunda questão, letra D. Terceira questão. A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 1000 é... Observa que eu tenho a palavra entre. Então, se é entre 100 e 1000, eu nem vou contar com 100 e nem vou contar com 1000. Tá certo? Isso é diferente se a questão fosse assim. Existem de 100 até 1000. Se é de 100 até 1000, então 100 faria parte e o 1000 também faria parte da minha contagem. Ok? Mas como a palavra é entre, ou seja, tem que ser entre 100 e 1000. Ou seja, nem o 100 vai fazer parte e nem o 1000 vai fazer parte. Para essa questão, eu vou fazer de duas formas, de duas maneiras. Os múltiplos de 5 vão de 5 em 5. Aumentam de 5 em 5. Então, eu já sei que isso é uma progressão aritmética de razão igual a 5. Para quem aí estudou PA no primeiro ano do ensino médio. Tá certo? Eu vou fazer dessa forma, utilizando a fórmula de progressão aritmética, mas eu também vou fazer por lógica. Então, eu vou fazer por esses dois formatos. Então, vamos lá. Se é entre 100 e 1000, então vai começar a partir do 105. Observa que os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Então, vai ser 105. Depois, o próximo valor vai ser 110. Depois, 115, 120. Aí, o 1000 não vai fazer parte. Então, o múltiplo de 5 anterior a 1000 é 995. Então, nós temos essa sequência. E aí, precisamos saber quantos números existem aí. O 105 é um número, o 110 é o segundo número, o 115 é o terceiro número, até o 995. Bom, o que eu percebo que é inviável de eu fazer de 5 em 5 até chegar em 995 e contar quantos tem. Isso vai me dar um tempo enorme para mim fazer isso. Então, como nós já destacamos, quem estudou progressão aritmética no ensino médio vai saber o seguinte. O primeiro termo é 105. A razão
é igual a 5, porque é de 5 em 5, já que são os múltiplos de 5. O A índice N, que é o último termo, é 995. E ele quer saber a quantidade de termos em que na progressão aritmética nós representamos pela letra N. Então a gente tem essas 4 informações. O primeiro termo é 105, o A índice N é 995, a razão é 5 e nós queremos encontrar N, que significa a quantidade de termos, tá certo? Para isso nós iremos utilizar o termo geral, em que A índice N é igual a A índice 1 mais, entre parênteses, N menos 1, que multiplica a razão. Então nós temos essa fórmula. Vamos substituir. Onde tem A índice N, a gente coloca 995. Onde tem A índice 1, a gente coloca 105. E onde tiver R, a gente coloca o 5. Então, substituindo, fica da seguinte forma. Eu tenho um parênteses, que é N menos 1. Esse parênteses está multiplicando 5. Então, é necessário que nós façamos a propriedade distributiva. Feito isso, vai ficar 5N menos 5. Tá certo? Então, a equação vai ficar 995 igual a 105 mais 5N menos 5. Bom, 105 menos 5 dá igual a 100. Então, esse 100 está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Então, 995 menos 100 vai dar 895. Esse 5 do N está multiplicando, passa dividindo. 895 dividido por 5 vai dar igual a 179. Então, existem 179 múltiplos de 5 entre 100 e 1000. Tá certo? Já qual é a outra forma que eu poderia fazer caso eu não viesse essa fórmula em mente, caso eu não lembrasse desse assunto lá do ensino médio? Vou fazer por lógica, na verdade, né? Então acompanha aí. Feito isso, observe o seguinte: de 100 até 1000 existem 901 números. Tá certo? Então vamos lá. Existem 901 números de 100 a 1000. Já que eu pensava que era 900. Não. Imagina que eu tenho o número 100 e 101. Eu tenho quantos números? 2 números. Como é que eu faço? Como é uma sequência que vai de 1 em 1, né? Eu vou pegar o último termo, menos o primeiro, e adicionar mais um. Por exemplo, de 100 até 101 eu só tenho 2 números. Então eu faço 101 menos 100, que vai dar 1. Só que tem 2 números, então eu tenho que acrescentar 1 no final. Já quantos números existem de 100 até 102? 100, 101 e 102. 3 números. Como é que eu faço? 102 menos 100 mais 1. 102 menos 100 dá 2 e 2 mais 1 dá 3, tá certo? Então vamos lá. 1000 menos 100 dá 900, mais 1, 901. Tá aí o cálculo, se você quiser saber quantos números existiriam. Bom, Jackson, mas nem o 100 e nem o 1000 vai fazer parte. Então tem que tirar esses 2 números. Só que eu vou tirar só um e no final eu tiro o outro, para a divisão ser exata. Eu não tenho 901 número, eu tenho, na verdade, 900 menos 1, eu teria 899 números. Tá certo? Mas eu vou tirar primeiro um valor, depois eu tiro o outro, para a divisão ser exata. Então, 901 menos 1 dá 900. 900 dividido por 5. Por que por 5? Porque vai de 5 em 5. Vai dar 180. Ah, Jackson, tu tirou só o número 100. Falta tu tirar o número 1000. Então, eu tenho 180 números, mas eu tenho que descartar o 1000 também. Então, 180 menos 1 vai dar 179. Tá certo? Aí vocês podem achar estranho as alternativas. Nas alternativas não tem nenhum número 179. Então essa questão foi anulada porque a resposta correta é 179 e dentre as opções não tem essa resposta. Tá bom? Então se isso fosse um concurso, todos vocês ganhariam a questão. Questão 4. Se o lado de um quadrado for triplicado, ou seja, 3 vezes mais, podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior quadrado é... ele fala a razão entre as áreas e não a razão entre os lados. Tá certo? Então, se você confunde essa razão, se eu tenho um valor e eu tripliquei o valor, a razão é 1/3. Seria 1/3 se fosse em relação aos lados, mas ele quer saber em relação às áreas. Tá bom? Jackson, mas ele não dá nenhum valor. Tu pode atribuir um valor qualquer ou pode chamar de uma variável. Para efeito de cálculo, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou trazer o lado do quadrado sendo 1. E aí, se eu triplicar esse lado, em vez de 1, eu vou ter o lado igual a 3. Tá certo? Então, vamos lá. A razão. Se eu tenho um quadrado de lado 1, quanto é a área? Nós sabemos que a área de um quadrado, basta pegar o lado e levar ao quadrado. Ou multiplicar a base vezes a altura. Aí, ó. Olha o quadrado menor. 1 vezes 1 é 1. Ou 1 ao quadrado igual a 1. Está aí, destacado aí em vermelho, que a área é 1. E o do outro, já que do quadrado maior. Base é 3, a altura é 3. 3 vezes 3 é 9. Ou
o lado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Ah, então a área do quadrado menor de lado 1 é igual a 1. Se eu triplicar o lado, vai ser 9 a área. Então a razão do menor, da área do menor com a área do maior vai ser 1 sobre 9, 1 nono. Tá certo? Então cuidado para não confundir. 1 nono, letra C. Tá certo? Caso vocês peguem uma questão dessa que não traz qual a medida do lado exato, ele generaliza para qualquer lado. Então, tu pode atribuir um valor e aí, obviamente, um valor bem pequeno para facilitar as contas de vocês, os cálculos, tá bom? Então, quarta questão, letra C. Na quinta questão, determine o montante acumulado em 6 trimestres, com uma taxa de 1,2% ao mês no regime de juros compostos, a partir de um principal de R$10.000. Esse valor principal, a gente chama de capital. Opa, a questão também já disse que é juros compostos. E eu percebo que a taxa do tempo e o tempo, propriamente dito, são diferentes. Observe que o tempo ele dá em trimestre e a taxa dá ao mês. Ou nós iremos transformar tudo para trimestre, ou tudo para mês, ou por um tempo aí que você deseja, né? Ele diz que é 6 trimestres. Bom, um trimestre tem 3 meses. 6 trimestres tem quantos meses? 18 meses, né? Porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, a gente vai escrever tudo para mês para facilitar os cálculos. Então, 6 trimestres a gente já afirmou que tem 18 meses, né? Já que cada trimestre tem 3 meses, 6 vezes 3, 18. A questão afirma que o capital, que o valor principal é 10.000, que a taxa de juros é 1,2% ao mês. 1,2% é 1,2 dividido por 100. Divisão por 100, eu tenho que botar duas casas decimais. Feito isso, 1,2% equivale a 0,02, tá certo? E ele quer saber o montante. Bom, como é juros compostos, eu preciso saber a fórmula do montante de juros compostos, que é essa. O montante é igual a capital, que multiplica entre parênteses 1 mais i, fecha parênteses, elevado a t. Então, o montante vai ser igual. Onde tiver C, eu vou colocar 10.000. Onde tiver I, eu coloco 0,012. E onde tiver T, eu coloco 18. Tá certo? Substituindo, vai ficar da seguinte forma. Dentro do parênteses, eu tenho uma soma. 1 mais 0,012. 1 mais 0,012 dá 1,012. Então, vou escrever da seguinte forma. Para a questão do concurso, como essa questão de concurso também, fica inviável você fazer 1,012 elevado a 18, que é a mesma coisa que 1,012 vezes 1,012 vezes 1,012, 18 vezes. Isso é inviável em uma prova, não tem como você fazer um cálculo dessa forma. Então, nesse caso, é para a questão dizer a informação, dado 1,012 igual a tal valor. Aí você só substitui, tá certo? Então, comumente, quando você tem um cálculo muito grande como esse, a questão vai trazer a informação do resultado para facilitar os seus cálculos. E aí, fazendo a multiplicação de 10.000 por 1,012 elevado a 18, vai dar um valor aproximado de 12.395. Dentre as opções, dá igual a letra A, 12.395, tá certo? Então, marca aí item A. A gente vai agora passar para a questão número 6. Questão número 6 é uma questão de lógica. A gente já fez questões semelhantes a essa. E a questão diz o seguinte. A sequência de números abaixo segue uma lógica. Um quinto número que daria continuidade lógica à sequência poderia ser. O primeiro valor tem um 5, o segundo valor tem um 11, o terceiro valor tem um 23, o quarto valor é 47, ele quer saber o número seguinte. Quando eu estou fazendo questões que envolvem uma sequência lógica, uma das primeiras coisas que eu faço é observar quanto está aumentando de um valor para outro ou quanto está diminuindo. Então, a gente vai fazer isso. Observa que de 5 para 11, eu tive um aumento de 6 unidades. De 11 para 23, eu tive um aumento de 12 unidades. De 23 para 47, eu tive um aumento de 24 unidades. Observa também que esse aumento está dobrando. Observa que o dobro de 6 é 12. E o dobro de 12 é 24. Então, eu já sei que vai aumentar quanto para o próximo? O dobro de 24 é 48. O que é que eu percebo? Observo, da esquerda para a direita. 5 aumentou quanto? Não foi 6? 5 mais 6 dá 11, que é o número seguinte. De 11 para 23 aumentou quanto? 12. Isso quer dizer que 11 mais 12 é 23.
De 23 para 47 aumentou 24, então quer dizer que 23 mais 24 é 47. E de 47 para x aumentou 48, então basta fazer 47 mais 48, que dá igual a 95. Isso quer dizer que o número x é igual a 95. Dentre as opções, 95, letra C. Então, sexta questão, letra C. Sétima questão. Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos algarismos da idade do pai é... Então, eu preciso saber quem é a idade do pai para que eu some esses dois algarismos. Tá certo? A soma dos algarismos aí da idade desse pai. Então, vamos lá. Eu não sei qual é a idade do pai e nem sei qual é a idade do filho. A idade do filho eu vou chamar de F. E a questão diz que a idade atual do pai... Foi uma redigitação aí, no lugar de filho eu coloquei... No lugar de pai eu coloquei filho aí na segunda linha, tá certo? Qual a idade atual do pai? Não é 30 anos mais velho? Então é F mais 30, ou seja, a idade do filho mais 30 anos. O que a questão me diz? Há 5 anos atrás, a idade do filho. Há 5 anos atrás, a idade de qualquer pessoa é a idade que ela tem hoje menos 5. Tá certo? Então, por exemplo, qual é a sua idade há 5 anos atrás? É a sua idade menos 5. Então, a idade do filho é F menos 5. E a idade do pai? Bom, a idade do pai era F mais 30. Atualmente é F mais 30, como a gente tem aí anteriormente. E há 5 anos atrás é F mais 30 menos 5. Só que 30 menos 5 dá igual a 25. Então a idade do pai, há 5 anos atrás, era a idade do filho, mais 25. Tá certo? Então tá aí as informações. O que a questão diz? Que há 5 anos atrás, a idade do pai era o quadrado da idade do filho. Qual a idade do pai há 5 anos atrás? F mais 25. E ele diz que esse F mais 25 é igual ao quadrado da idade do filho. Qual a idade do filho há 5 anos atrás? Não é F menos 5? Só que é ao quadrado. Então, F menos 5 é ao quadrado. Dessa forma, a gente chega na seguinte equação. F mais 25 é igual a F menos 5 ao quadrado. Tá certo? Vamos aí resolver desmembrar esse parênteses, F menos 5 ao quadrado. Você pode utilizar F menos 5 ao quadrado como sendo F menos 5 vezes F menos 5. Aplicar distributivo, você vai fazer 4 multiplicações e vai chegar no resultado. Ou, se vocês lembrarem de potenciação de produtos notáveis do ensino fundamental, você lembra que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, quadrado do primeiro vai ficar f ao quadrado, menos 2 vezes f é 2f, vezes 5, 10f, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Então, a gente vai chegar no seguinte resultado. F mais 25 é igual, resolvendo esse parênteses, vai ficar f ao quadrado menos 10f mais 25. Eu vou passar esse f do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. Vou passar esse 25 do primeiro membro, que está positivo, para o segundo membro, então ele vai passar negativo. E não vai ficar nada no primeiro membro. Ou seja, tudo vai ficar igual a zero. Feito isso, a gente tem a seguinte equação. F ao quadrado menos 10f menos f vai dar menos 11f. E 25 menos 25 vai dar zero. Ou seja, vai ficar somente f ao quadrado menos 11f igual a zero. Nesse caso, a gente está diante de uma equação do segundo grau. Se vocês lembrarem de delta, de Bhaskara, né? Delta, f', f duas linhas, vocês podem aplicar isso, mas percebam que essa equação de segundo grau é incompleta em C. Quando isso acontece, a gente pode colocar esse f em evidência, né? Colocando o f em evidência, vai ficar f, que multiplica entre parênteses f menos 11, tudo isso igual a zero. Bom, eu estou diante de uma multiplicação, e essa multiplicação vai dar zero. Quando é que a multiplicação dá zero? Ou quando o primeiro valor é zero, ou quando o segundo valor é zero. Ou seja, ou o f é igual a zero, ou o f menos 11 é igual a zero. Esse 11 está negativo, passa positivo. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou o filho tem 0 anos, ou o filho tem 11 anos. Só que não faz sentido do filho ter 0 anos. Por quê? Porque há 5 anos atrás, a idade dele era menos 5. E não existe idade negativa. Então, nós sabemos que o f é igual a 11. Tá certo? Jackson, o f é igual a 11. Como é que eu sei a idade do pai? A idade do pai é 30 anos mais velho que a idade do filho. Se o filho tem 11 anos, a idade do pai é 11 mais 30. E 11 mais 30 dá igual a 41. O que é que ele quer saber? A questão. A soma
dos algarismos da idade do pai. Como a idade do pai é 41 anos, eu coloquei aí, pessoal, no slide, foi a digitação. A segunda linha e a terceira linha tem assim, idade atual do filho, mas não é a idade atual do filho, é a idade atual do pai. Então, por favor, consertem aí nas anotações de vocês, tá certo? Então vamos lá. A idade do pai é 41. 41 eu tenho o algarismo 4 e tenho o algarismo 1. Se nós somarmos 4 mais 1 igual a 5. Então tá aí, 4 mais 1 igual a 5. 5 é letra D. Questão 8. O tanque de combustível de um veículo tem 90 litros de capacidade. Em uma viagem, o consumo do motor é da ordem 20 km por litro. Ou seja, com 1 litro de combustível, ele consegue percorrer 20 km. Se a distância a ser percorrida nessa viagem é de 1.500 km, quanto ainda restará de combustível no tanque no final da viagem? Observa que eu tinha lá no tanque 90 litros, eu vou percorrer 1.500 km, eu vou gastar uma certa quantidade de combustível. Então, eu tenho 90 litros inicialmente, gastei quanto? Aí, para você saber quanto restou, pega o que você tem inicialmente, que é 90, menos o que você gastou nesse percurso de 1.500 km, tá certo? O que é que a gente tem aí? Nós temos o seguinte, uma regra 3 simples. Para me percorrer 20 km, eu gasto 1 litro. O percurso é de 1.500 km. Então, em 1.500 km, eu vou gastar X litros. Basta fazer, multiplicar em forma de X. Então, 20 vezes X é 20X. 1.500 vezes 1 é 1.500. Esse 20, ele está multiplicando, passa dividindo. Eu posso cancelar o zero do 1.500 com o zero do 20. Então, vai ficar 150 dividido por 2. 150 dividido por 2 dá 75. Então, isso quer dizer que essa pessoa gastou nesse percurso de viagem 75 litros. Se ela tinha inicialmente 90 litros e gastou 75, então ela vai restar 90 menos 75. 90 menos 75 dá igual a 15 litros. Isso quer dizer que a pessoa aí vai ficar ainda com 15 litros no tanque. 15 litros, letra B. Então, questão 8, letra B. Na questão 9, diz o seguinte: um trem com velocidade de 45 km por hora percorre a distância de Fortaleza a Juazeiro do Norte em 13 horas. Se a velocidade do trem passar a 60 km por hora, quanto tempo ele gastará para percorrer a mesma distância? Bom, se o trem vai a 45 km por hora e gasta 13 horas, isso quer dizer que se ele for a 60 km por hora, ele vai gastar menos tempo. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é o percurso. Quantos quilômetros existe de Fortaleza para Juazeiro? Esse trajeto que o trem vai fazer. Bom, o que quer dizer 45 km por hora? Quer dizer que a cada hora ele vai percorrer 45 km. Então, 1 hora 45, 2 horas 90, 3 horas 135 e por aí vai. Só que ele gasta quanto tempo? 13 horas. Então, basta fazer uma regra 3 simples se você quiser, ou multiplicar logo direto 45 vezes 13, tá certo? 45 vezes 13 é igual a 585. Por quê? A cada hora ele percorre 45 km. E em 13 horas, basta fazer 45 vezes 13. Isso quer dizer que de Juazeiro a Fortaleza, o percurso que o trem vai fazer é um percurso de 585 km. Tá certo? Só que ele vai agora a uma velocidade de quanto? 60 km por hora. Isso quer dizer que a cada hora ele vai gastar 60 km. Então vamos lá, vamos fazer uma regra 3 simples. Se em 1 hora ele percorrer 60 km, em quantas horas ele vai gastar para fazer esse percurso, que é de 585 km? Né? Novamente a gente faz essa regra 3 simples, multiplica em forma de x, então vai ficar 60 vezes t, 60t, igual a 585 vezes 1, 585. 60 está multiplicando, vai passar dividindo. 585 dividido por 60 vai dar igual a 9,75 horas. Ou seja, 9 horas e alguns minutos. Bom, mas quantos minutos representa esse 0,75, né? Esses 75 centésimos. Para você descobrir exatamente, basta você novamente utilizar a regra 3 simples. Como, Jackson? Nós sabemos que 1 hora se tem 60 minutos e 0,75 horas tem x minutos. Multiplica em forma de x, então x vezes 1 é igual a x, 60 vezes 0,75, que dá 45 minutos. Ou seja, 9 horas,75 é a mesma coisa que 9 horas e 45 minutos.
dentre as opções, 9 horas e 45 minutos, letra E. Para finalizar essa aula, a gente vai fazer a questão 10. Considere a lista de números abaixo. Tem aí a coluna 1, 2, 3, 4 e a coluna 5. Se a lista chegar ao número 589, então ele ocupará a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 ou coluna 5. Observe que existe uma lógica, né? Eu vou colocar os números em ordem, em blocos de 5 em 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei, aí eu continuo. 6, 7, 8, 9, 10. Terminei, aí eu continuo. 11, 12, 13, 14, continuo 15. Para fazer essa questão, eu utilizei uma forma bem simples. Eu queria que vocês olhassem para a quinta coluna. Observe que na quinta coluna só tem os múltiplos de 5. 5, 10, 15, aí o próximo seria 20, 25, aí vai lá 30, 35 e por aí vai. Ou seja, as terminações são ou em 5 ou em 0, tá bom? Então, por exemplo, 589. Se eu fosse continuar, o 590 ficava onde? Na coluna 5, porque o 590 é múltiplo de 5. Então tá aí, ó, nessa coluna 5 fica o 590. Antes do 590 vem que número? Exatamente, o 589. Isso quer dizer que o 589 vai ficar na coluna 4, e aí a coluna 4 é a letra D. Dessa forma, a gente finaliza aí mais uma lista de exercício, no caso, a 7ª lista de exercício. Bons estudos e até a próxima aula.